Olá, dando continuidade aqui ao nosso curso de fotônica básica, nós estamos em direção a estudar a nossa primeira fonte de luz semicondutora, que é o LED. Para isso, nós ainda vamos precisar de um pequeno desvio de física e estudar a interação das ondas eletromagnéticas dos fótons com os elétrons. E para isso nós vamos falar hoje de ondas de elétrons no espaço e nos materiais. Vamos recapitular o que a gente viu sobre ondas, né? A gente começou estudando a luz e nós chegamos à conclusão que a luz é uma onda eletromagnética, uma onda de perturbação nos campos elétrico e magnético. Em particular, a gente viu que numa região sem matéria, no vácuo, eu teria um tipo de equação para o campo elétrico, por exemplo, dada por 1 sobre c ao quadrado, derivada segunda do campo elétrico em relação ao tempo. Eu estou aqui esquecendo que o campo elétrico é vetorial, não vai fazer nenhuma diferença, eu só quero lembrar aqui o que a gente tinha visto, mais nabla2 de E igual a zero, e que isso aí era uma equação de onda. Nós estudamos algumas soluções, a onda plana. Nós vimos que eu podia combinar várias dessas ondas planas e ter um pacote de onda, que era uma coisa mais localizada no espaço. Nós estudamos essa onda presa nas extremidades, né? Primeiro, um estudo mais teórico como uma onda qualquer numa corda. E na última aula, como parte da demonstração de como os corpos emitem radiação por causa de sua temperatura, né? Um modelo do corpo negro ideal. Está na hora de ver como é que essa onda vai interagir com elétrons. Isso é muito importante para as propriedades ópticas dos semicondutores. Bom, nesse ponto, o ideal seria que a gente fizesse um longo estudo de física do estado sólido, não há tempo para isso, vou apenas resumir os principais resultados. Essa equação de onda naturalmente vem das equações de Maxwell. No caso do elétron, ele não satisfaz as equações de Maxwell, ele satisfaz uma outra equação conhecida como equação de Schrödinger, né? Um famoso criador de gatos alemão, não é isso? Ele é bem famoso por um gato que ele aparentemente nunca teve. Essa equação tem um formato, eu vou tentar deixá-la parecida com a equação de onda, mas vocês vão ver que ela não vai ficar muito. Eu vou escrevê-la da seguinte forma: JH barra d psi dt mais h barra sobre 2m laplaciano de psi é igual a v psi. Nessa equação, J é o número imaginário, a raiz quadrada de menos 1, lembre-se que na engenharia a gente usa J e não I. H barra é a constante de Planck H dividida por 2π, aparece tantas vezes esse 2π nas equações que ela ganha um símbolo próprio. V é a energia potencial do elétron. Então, o elétron, por exemplo, numa região em que há um campo elétrico, ele tem, né, uma energia potencial.
M é a massa do elétron. E o psi a gente vai ver no próximo slide. Vou repetir aqui a nossa equação da onda do campo elétrico. Então, campo elétrico fazemos 1 sobre c ao quadrado, derivada segunda de E no tempo, mais Laplaciano de E igual a zero, e o elétron, satisfazendo uma outra equação, de novo eu tentei deixar parecida com essa, mas não ficou muito, J H barra d psi dt, letrinha chata de desenhar esse psi, H barra sobre 2m Laplaciano de psi, principalmente o psi maiúsculo, ele é bem chato de desenhar, igual a v psi. Bom, o que ela tem de diferente, né? Essa equação, ela, primeira coisa estranha, ela é complexa. Ela tem um coeficiente complexo aqui, o J, né? JH bar, no termo da derivada primeira. Isso é estranho. O elétron, a gente quer imaginar que seja um objeto real, porque ele está associado a uma equação complexa. O formato dela não é muito parecido, né? Ela envolve aqui a equação clássica de onda, envolve sempre segunda derivada no tempo e segunda derivada no espaço. Aqui aparece segunda derivada no espaço, primeira derivada no tempo e a própria variável, né? Outra característica é que essa equação é possivelmente não linear. A princípio, esse V pode ter qualquer variação no espaço e no tempo, né? Na hora que eu faço esse produto V psi, que pode acontecer aí uma não linearidade. Então parece uma equação bastante estranha, e a primeira coisa é que ela não parece uma equação de onda. Tudo vai depender desse V. Ela de fato pode ter algumas soluções que não são equação de onda, mas para Vs específicos ela vai ter soluções que são equações de onda e que vão nos ensinar bastante coisa sobre o comportamento do elétron. Ficou faltando, naturalmente, explicar um pequeno detalhe, o que é psi, né? Quando a gente fala de uma onda do campo elétrico, que está variando no espaço, é o campo elétrico, uma variável física bem definida. Nas aulas anteriores, muitas vezes eu usei um exemplo mais visual, né, difícil de visualizar, às vezes o campo elétrico, falando de ondas sonoras. Nesse caso, a variável que está sendo perturbada por meio da propagação dessa onda é pressão acústica, né, no ar, em algum outro meio. E o que é esse psi? Bom, psi vai ser chamado função de onda, e dá para ver pelo nome que os físicos estão fugindo da resposta, né? Sim, a onda, a variável que nesse caso está se propagando como uma onda é a função de onda. Podemos acreditar nisso, né? Mas o que ela significa? E aí vem a resposta estranha da mecânica quântica, né? Ela não tem por si só significado físico. Isso é meio óbvio, porque inclusive ela pode ser uma variável complexa, como a gente viu, ela não precisa ser uma variável real. O Schrödinger, ele imaginava psi como uma ferramenta matemática que ia permitir a ele calcular coisas reais, né, como a velocidade, a energia, a quantidade de movimento do elétron, mesmo que psi não tivesse nenhum significado. Mas a interpretação
que acabou ganhando o dia aí no desenvolvimento da mecânica quântica, ela é uma interpretação probabilística. E nesse caso, nessa nossa formulação, módulo de psi ao quadrado, psi agora então é uma variável, módulo de psi é uma variável real, ela representa a densidade de probabilidade de encontrarmos o elétron no espaço. Essa é, como eu falei, a interpretação que acabou ganhando o dia e ganhando a disputa. Muitos físicos não gostavam dela no começo. Essa interpretação probabilística desagradável. O próprio Schrödinger, que chegou à equação, o próprio Einstein, né, famosamente teria dito Deus não joga dados. Ele não gostava da ideia de que uma modelagem fundamental na física tivesse como variável um cálculo de probabilidades. Isso coloca probabilidades, incertezas na estrutura mesmo, né, do universo. Isso incomodava várias pessoas. Nós nos acostumamos a aceitar isso, né? É isso que acontece. Nós vamos usar essa interpretação. Mas antes de interpretar de um jeito ou de outro e comentar sobre o que ela me diz sobre o elétron, nós temos que resolver essa equação. O que no caso geral não é muito fácil. Nós vimos que não parece ser uma equação muito simples de ser resolvida. Nós vamos resolver para alguns casos específicos que vão nos ensinar coisas interessantes sobre o comportamento do elétron nos sólidos em particular. A primeira coisa que nós vamos fazer é uma técnica chamada separação de variáveis. Quem fez aí um curso de equações diferenciais parciais certamente trabalhou com essa técnica. Eu vou mostrar apenas o resultado dela, né? Eu vou dizer que se essa função V, que é a energia potencial do elétron, não varia no tempo, então nós estamos falando do elétron na ausência de campo elétrico externo ou em um campo elétrico constante. Por enquanto nós vamos trabalhar assim. Eu vou dizer que eu vou poder separar a parte do tempo da parte do espaço, né? A minha solução, que eu ainda não sei direito qual é, mas eu vou dizer que ela tem uma forma assim, psi é a função do espaço e do tempo, R é aquele vetor que reúne as três dimensões do espaço. Ela vai valer um psi minúsculo, finalmente, isso é mais fácil de desenhar, psi minúsculo de R é elevado a J ômega T. Ou seja, a parte temporal vai ser sempre dessa forma, J ômega T, é elevado a J ômega T, eu só preciso me preocupar com a parte espacial. Claro, eu escrevi J ômega T para fazer aí uma comparação com a equação de onda, né? Esse é elevado a J ômega T vai me lembrar uma oscilação no tempo com frequência angular ômega. Para que isso funcione, quando você devolve na equação, você vai descobrir que ômega vai ter que valer energia total da partícula, vai ser a nossa constante de separação, energia total sobre h bar. Muito interessante que a gente tenha chegado a essa conclusão, porque, lembrando que a frequência é ômega sobre 2π e que h bar é h sobre 2π, eu vou concluir que vai acabar acontecendo é que a frequência dessa oscilação vale E sobre constante de Planck. Vocês devem se lembrar, lá quando a gente estudou radiação do corpo negro, a gente viu que Planck descobriu que para fazer as coisas funcionarem na interação da radiação com a matéria, ele tinha que supor que a energia era um múltiplo inteiro de uma quantidade fundamental H vezes frequência. Então, estamos no caminho certo. Isso parece estar representando aquele achado, não era bem experimental, mas era um achado empírico de Planck, né? Colocando isso nas equações lá da distribuição de energia, as coisas funcionam. Claro que lá ele estava falando da energia no campo eletromagnético, né? A energia de fótons, e aqui a gente está falando da energia do elétron, mas é interessante que haja essa semelhança.
Nesse caso, naturalmente, essa variável psi minúsculo ainda tem que ser colocado na equação diferencial para ser resolvida, mas aí a equação diferencial fica um pouco mais simples, né? Esse, então, psi minúsculo, que passa a ser uma função apenas do espaço, satisfaz uma outra equação diferencial, agora apenas no espaço, menos h barra sobre 2m, laplaciano de psi minúsculo, mais v psi é igual a e psi. Lembrando, V é uma função, possivelmente, do espaço, é uma energia, é um número. Essa é a chamada equação de Schrödinger independente do tempo, por razões óbvias, né? O tempo saiu daí, independente do tempo. Então, a gente vai resolver essa equação para mostrar a resposta dessa equação para situações específicas, lembrando sempre que depois colocar aí uma variação no tempo nessa forma aqui. O primeiro caso que a gente vai resumir é o caso do elétron livre. Ou seja, o elétron está solto no espaço, numa região sob a ação de nenhuma força, né? Não há campo elétrico, aquele V, que é a energia potencial, que portanto está representando uma configuração de forças que estão agindo sobre esse elétron, ele vale zero. Então eu vou colocar na minha equação a condição V identicamente zero, é zero em todo o espaço. Eu vou então ficar simplesmente com menos h barra ao quadrado sobre 2m laplaciano de psi igual a e psi. E a solução, por exemplo, monodimensional, que a gente fez com Maxwell, né, com as equações da onda eletromagnética, psi de x e t, recuperando aquela variação e elevado a j, ômega t, que está sempre subentendida, aqui é o psi maiúsculo, vale a elevado a j kx menos ômega t, mais b é elevado a j menos kx menos ômega t. Veja que tem um exercício na lista, né, para você mostrar que esse tipo de solução também é solução da equação de Maxwell para o campo elétrico. E, portanto, eu não preciso falar de senos e cossenos, eu posso ter coisas como exponenciais complexas. Naquele caso, como o campo elétrico é uma variável real, eu exigia um complexo conjugado aqui, né? Mas e tinha que ser com o mesmo valor, E elevado a menos J, a mesma coisa. Como aqui, se não precisa ser real, eu não vou fazer essa exigência. Mas continua sendo verdade que isso aqui é possivelmente uma onda caminhando aqui em uma dimensão para a direita e uma possível onda caminhando para a esquerda. Podem existir as duas coisas, ou só uma delas, ou até nenhuma. Na hora que você coloca esse tipo de solução na equação, para que ela seja satisfeita, você vai ter a condição E igual a h barra ao quadrado k ao quadrado sobre 2m. Certo? Lembrando que m é a massa do elétron. Naturalmente, no caso 3D, você vai ter ondas planas, né? Então, não vou repetir aqui, mas nós já vimos para o caso eletromagnético, esse Kx vai virar vetor K, produto interno vetor R. É basicamente essa a diferença. Vamos fazer algumas considerações sobre essa expressão da energia. Eu vou considerar como o elétron está livre. Isso é o mesmo de dizer que ele tem energia cinética apenas. Lembre-se, o potencial é zero, né? Em todo lugar. Energia cinética, eu sei que vale isso aqui.
P ao quadrado sobre 2m, onde P é o momentum ou quantidade de movimento, né? Momentum. Um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados, talvez, a ver na escola, no ensino médio, mas é a mesma coisa, né? Massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2 vezes massa é meio de mv ao quadrado, né? Vamos comparar essas coisas e a gente vai encontrar uma relação entre quantidade de movimento e número de onda. A comparação é simples de fazer. O que vai acabar acontecendo é que h barra, então, h barra ao quadrado, k ao quadrado sobre 2m é igual a p ao quadrado sobre 2m. A minha conclusão é que quantidade de movimento é h barra vezes k. Então, essa onda está relacionada, tem um número de onda k associado a uma certa quantidade de movimento. Eu peço que vocês se lembrem, eu ainda vou fazer hk igual a 2π sobre lambda, né, onde é comprimento de onda. Voltem lá, né, no nosso estudo de ondas, vocês vão se lembrar disso. Isso significa que quantidade de movimento é h sobre lambda. Há um exercício na primeira lista falando de um postulado de um francês chamado de Broglie, dizendo que é possível associar matéria a ondas desde que o comprimento de onda satisfizesse essa relação com a quantidade de movimento. Veja que nós estamos, então, a equação de Schrödinger, a solução dela para elétrons livres, ela nos lembra a condição de de Broglie. Eu gostaria de fazer mais um comentário sobre esse caso do elétron livre. Nós tínhamos visto que na onda a relação ômega em função de k era chamada relação de dispersão. Naturalmente, se o elétron vai estar associado a uma função de onda que vai ter um ômega e um k, ele também vai ter uma relação de dispersão. Eu gostaria, e isso vai ser importante mais à frente, eu gostaria de mostrar nesse caso a relação de dispersão para o elétron livre. Então, ômega, mas lembrando que ômega também é energia, né? É sobre h barra. K, mas K também é momento, né? P sobre h barra. Eu vou ter, então, a relação acaba ficando ômega igual a h barra k ao quadrado sobre 2m. Pegue lá as nossas definições anteriores, vocês vão ver isso. Então, a relação ômega versus k é, evidentemente, uma parábola, né? Esse tipo de expressão é uma parábola. Eu quero também tomar derivadas dessa relação de dispersão e ver o que isso me mostra. A gente tinha visto que a onda, e mais à frente o pacote de onda, vai viajar com velocidade de ômega dk. Nós tínhamos visto isso. Se eu fizer d ômega dk para essa relação de dispersão, eu vou ter d ômega dk, e evidentemente vai me dar, o 2 aqui vai cancelar, eu vou ter h barra k sobre m. Mas pela relação de de Broglie, isso aqui é p sobre m, que é velocidade, está tudo certo, né? A velocidade com que essa onda, e mais à frente esse pacote de onda, vai se propagar é a velocidade da partícula. Eu quero também tirar a segunda derivada dessa curva. A gente já vai ver por quê. Segunda derivada dessa curva vai me dar naturalmente, derivando isso aqui mais uma vez, simplesmente h barra sobre m. Então, eu posso relacionar massa com h barra sobre d2 ômega dk. Ou seja, existe uma relação entre massa
e curvatura na relação de dispersão E versus K. Isso vai ser importante mais à frente. Então, naturalmente, esse caso é muito simples, o elétron está livre, essa segunda derivada é constante, lembrando que massa é constante, é uma característica do elétron. Finalmente, para esse caso, eu gostaria de discutir ainda para o elétron livre aquela questão que nós levantamos antes da localização ou da interpretação da função de onda. Eu vou escrever de novo a solução em uma dimensão. Se vocês me permitirem, eu vou escrever apenas a onda que vai para a direita. A gente só quer fazer um argumento aqui. Então, psi de xt é a e elevado a j kx menos ômega t. Eu tinha dito que módulo ao quadrado de psi é densidade de probabilidade de encontrar o elétron num certo local do espaço. Se a gente aplicar essa ideia aqui, a gente vai chegar à conclusão que esse P de x, vamos chamar assim, probabilidade de encontrar o elétron em torno da posição x, é uma densidade, está espalhado pelo espaço, né? Vai valer o módulo ao quadrado daquela função complexa ali é a ao quadrado, é elevado a j alguma coisa, tem módulo 1. Olha, mas se o elétron está em algum lugar do espaço, a integral em todo o espaço de px dx tem que ser igual a 1, né? Por definição do que é densidade de probabilidade. O único jeito de fazer isso ser igual a 1 é concluir que A é igual a zero e aconteceu alguma coisa muito séria aqui. Eu acabei de encontrar a minha solução do elétron viajando no espaço e concluí que ele não existe. O que deu errado aqui? Bom, deu errado aquele problema que a gente já chamou atenção na nossa aula de ondas. A onda senoidal pura, ela é um artefato matemático. Porque não pode existir uma perturbação senoidal que ocupa todo o espaço e que existe por todo o tempo. E nós sabemos o que precisa acontecer. Então, para localizar o elétron, eu vou precisar trabalhar com pacotes de onda. Então, infinitas dessas ondas simples senoidais vão poder me dar um pacote que tem uma localização no espaço. Bom, agora é hora de mostrar de novo uma figura que eu usei lá na nossa aula de ondas e contar para vocês uma coisa. Essa figura é do livro do professor Rezende, da UFPE, e ela não se referia a onda eletromagnética, nem a onda a onda do mar, como eu estava me referindo. Ele se referia a um elétron. Então eu deixei essa informação de fora. E ela se referia a um elétron porque é a mesma coisa, o pacote de onda. Você vê aqui agora um elétron representado por um pacote com muitas ondas, então ele tem uma existência localizada no espaço. Lembrando que psi pode ser complexa, tem que ser tirado o módulo elevado ao quadrado para representar a probabilidade, mas quando isso for feito, você vai ter aqui uma distribuição maior de probabilidade de encontrar o elétron por aqui. Ele chamou essa região aqui, o tamanho dessa região em que você tem mais certeza de encontrar o elétron, de ΔX. É uma incerteza, é exatamente como a variância, né, numa distribuição estatística. E o que é que nós tínhamos visto? Existe uma operação matemática chamada transformada de Fourier. Essa cor não vai funcionar. Que nos leva dessa representação do espaço para uma representação que nos informa
para cada K, essa onda, esse pacote de onda vai ser feito de infinitas ondas senoidais. Para cada uma dessas ondas senoidais, de diferentes K, qual a amplitude dela. Certo? Nós tínhamos visto isso. No caso da mecânica quântica, vai haver uma segunda interpretação, assim como esse psi é interpretado como distribuição de probabilidade de encontrar o elétron no espaço, isso que ele chamou de φ também vai ser chamado um outro psi, vamos chamá-lo psi p, que é a distribuição o módulo ao quadrado e a distribuição de probabilidade de encontrar o elétron com esse valor de K. Mas lembrando, K é quantidade de movimento também. Então aqui você tem probabilidade de localização no espaço, ela está ligada para uma transformação matemática, a distribuição de probabilidade em quantidade de movimento. Essa é a origem de um aspecto da mecânica quântica muito comentado e muito pouco entendido, que é o princípio da incerteza. Veja, é uma característica matemática, ela não tem nada a ver com a limitação experimental de o elétron ser muito pequeno e é difícil saber onde ele está e com que velocidade está ao mesmo tempo, que é o que contam para vocês no ensino médio. É uma propriedade da transformada de Fourier. Se eu apertar isso aqui e diminuir minha incerteza no espaço, a transformada de Fourier vai se alargar e eu vou aumentar a minha incerteza quanto à quantidade de movimento e, portanto, quanto à velocidade. E vice-versa, se eu puder conhecer com muita precisão o momento de uma partícula, eu não sei muita coisa sobre onde ela está. Veja que isso é uma questão absolutamente fundamental e não tem nada a ver com experimentos. Um outro problema de interesse é o problema do elétron em um poço potencial. O que eu quero dizer com isso? Uma caixinha, e aqui eu vou representar numa dimensão apenas, uma caixinha de dimensão L. Eu vou dizer que aqui dentro o elétron pode se movimentar livremente, não há força, então deve ter um resultado parecido com o resultado do elétron livre, mas o elétron está preso nessa caixinha. O potencial é infinito fora dela, de modo que o elétron não consegue passar para essas duas regiões, né? Matemáticos adoram quando você escreve alguma coisa igual ao infinito, fora de um limite, mas nós não somos matemáticos. É esse problema que eu vou querer estudar. Vocês já devem ter um bom chute para a solução aqui, né? Eu não vou desenvolver a matemática detalhadamente. Nós vamos ter ondas estacionárias, que nem a corda presa nas extremidades, que nem lá no corpo negro, a caixinha com a onda eletromagnética confinada. Aqui nós vamos ter também ondas estacionárias. Aqui uma figura de novo do livro do Rezende. Vai acontecer a mesma coisa, né? Ondas são ondas. Faz diferença se ela agora representa um elétron. Eu vou precisar de um número inteiro de meio período dessa onda dentro da cavidade e vai haver uma série de modos possíveis, não é? Se você pegar essas soluções de onda estacionária e calcular a energia desses modos, vocês vão encontrar um resultado dado por energia do modo N igual a h barra ao quadrado π ao quadrado sobre 2m L ao quadrado N ao quadrado. É interessante, o mínimo valor de energia não é zero. Talvez você tenha ouvido em algum lugar, em alguma obra de ficção científica, alguma coisa, algo sobre na mecânica quântica, nada está parado. Isso vem mais ou menos de uma forma meio vaga desse resultado. Tá? De fato, se o elétron existe dentro da caixa, ele não está no nível de energia zero. Esse nível não é possível. Quando vocês ouvem falar da temperatura de zero absoluto, que pararia todo o movimento molecular, mais precisamente ele levaria esse movimento para um mínimo.
esse resultado mostra o quê? Quantização de energia, né? Então, aqui estão os níveis de energia para cada valor possível. Note que, então, não é apenas a energia do fóton que é quantizada na cavidade, a energia do elétron também é quantizada. Veja também que eu havia dito que a luminescência estava ligada à queda, né, de um elétron de um nível para o outro e emissão de um fóton de energia correspondente. Nós estamos, então, nos aproximando da luminescência. Um último comentário interessante é que, se pensarmos agora, né, no módulo ao quadrado da função de onda como probabilidade de encontrar o elétron, há um resultado curioso, né, uma previsão de que no modo fundamental seja mais provável encontrar o elétron no meio da cavidade, há um máximo nessa probabilidade, que nos modos pares essa probabilidade é zero, nos modos, né, nos níveis de energia de número par, não há probabilidade do elétron ser localizado no meio da caixinha, e ela é máxima nos modos ímpares, né? Não há nenhum paralelo disso na mecânica clássica, né? Se você imaginar, digamos, uma bola batendo nas paredes de uma cavidade, não há nenhuma razão para imaginar que, dependendo do nível de energia dela, seja mais ou menos provável encontrá-la no meio da caixa. É uma característica bastante particular da mecânica quântica. Eu disse que estávamos perto da luminescência, né? Já vimos os níveis e a diferença entre níveis, a origem disso, mas falta uma coisa no nosso modelo, né? O elétron dentro de um sólido ele está razoavelmente confinado nesse sólido, mas não é verdade que dentro do sólido ele não esteja sob ações de forças, né? Ele está sob ações de forças interatômicas ali bastante fortes. Temos, né, átomos, íons, prótons, moléculas. O que acontece, então, vai ser modelado num outro problema chamado elétron em um potencial periódico. Por que periódico? Porque nós estamos lidando com materiais sólidos cristalinos. Isso quer dizer que eles são a repetição no espaço de uma estrutura regular, né? Se você então tem um pedaço de silício, você vai ter o silício forma, né, ligações tetravalentes como o carbono, e você vai ter, né, uma estrutura regular de átomos de silício no espaço. Então, por isso, nos interessa modelar esse problema do elétron como onda tentando viajar em um potencial periódico. Temos aqui um hipotético potencial periódico, né? De novo, do livro do Rezende, a gente está imaginando átomos em uma dimensão só, para simplificar, separados por uma distância A, esse é o chamado constante do reticulado, né? O período espacial dessa estrutura periódica, e no núcleo do átomo, né, ele é fortemente positivo, o elétron seria fortemente atraído, né, para ele. Então, a gente está representando aí por um potencial menos infinito. Olhando um potencial como esse, é claro que surge uma pergunta imediata, que é como a corrente elétrica é possível. Como existe algum movimento comandado, né, por potenciais externos, numa estrutura como essa, que parece atrair o elétron, parece ter uma opção de armadilha aqui, de poços em que ele vai cair e ficar preso para sempre. É um pouco pior do que isso. Veja, nos metais monovalentes, que são em geral bons condutores, há um modelo de condutividade muito bom, funciona bastante bem, supondo que os elétrons da valência, né, os elétrons do nível mais alto na distribuição atômica, estão livres para andar pelo material, e aplicando a mecânica estatística clássica, a mesma que deu os resultados, por exemplo, da pressão em um gás, né, velocidade das moléculas e etc., funciona para explicar o movimento do elétron
Como é que um elétron está livre, né? Alguma coisa parecida com livre numa situação dessa. Esse é um grande desafio. A mecânica quântica, um dos grandes triunfos da mecânica quântica foi ter explicado esse desafio. Bom, a solução da equação de Schrödinger com esse potencial é extremamente complexa. A gente passaria um bom pedaço de um curso inteiro aqui para discuti-la. Ela valeu ao seu autor o Nobel de Física, né? Um americano chamado Bloch. Ela é bastante complexa, a gente não vai ver aqui em nenhum nível de detalhe. Eu vou imediatamente apresentar o diagrama de dispersão, aquele diagrama E versus K. Você se lembra dele, do elétron livre, era uma parábola. A gente vai ver o que muda aqui e vai tirar algumas conclusões. Bom, está aqui o resultado em termos de diagrama de dispersão. A primeira coisa que a gente vai notar é que a chave para entender o problema parece ser uma relação entre K do elétron, que lembra 2π sobre lambda, e A, que é aquele período, né, da distribuição dos átomos, a periodicidade do potencial. Voltando à ideia de que nós vamos comparar esse diagrama com o do elétron livre, que é uma parábola, longe desses pontos aqui em que alguma coisa estranha parece estar acontecendo, essas relações lembram o começo de uma parábola, não é mesmo? Então, fazendo essa analogia, longe desses pontos nπ sobre A, o elétron tem um comportamento que lembra o elétron livre. Vamos escrever essa conclusão aqui. Valores afastados de nπ sobre A lembram o elétron livre. O que significa isso? Aquela aparente contradição do elétron parecer livre num potencial que na verdade era cheio, num espaço que na verdade era cheio de forças, ela parece uma contradição maior se a gente insistir em pensar no elétron como uma partícula. Como onda, o que está acontecendo é que não há, nesses casos, ou há pouca interação entre o número de onda, ou vetor de onda, né? No caso tridimensional, da função de onda que representa o elétron e a rede cristalina. Então, para valores longe dessa relação aí, nπ sobre A, de fato é como se o elétron fosse livre. Isso explica porque, em alguns casos, usar um modelo clássico de uma partícula livre, como se estivesse num gás, acaba funcionando. Outra coisa que a gente nota é que essa forte interação em torno de π sobre A, aí ele se afasta muito da ideia do elétron livre, em particular, essa forte interação vai produzir descontinuidades em energia. O que eu quero dizer com isso? Vai criar valores proibidos de energia. Veja, a gente tinha visto quantização, e eu devo dizer que a quantização continua aqui, a gente só esqueceu dela um pouquinho, mas na verdade esses muitos níveis possíveis de energia são discretos, mas a separação deles nessa escala é muito pequenininha, eu estou representando como contínuo. Lembre também que o primeiro nível não é zero, né? Aqui a gente
separou esse efeito do elétron estar preso dentro do material e está pensando só na periodicidade do material, né? Esse material seria infinito. Aqui a gente está vendo um fenômeno completamente diferente. Regiões inteiras de energia em que o elétron não pode existir. E essas regiões são grandes, são bandas inteiras permitidas de energia separadas por gaps. Isso vai ser bastante importante na hora de entender também a luminescência. Outra coisa que eu gostaria de mostrar, e é a razão pela qual eu insisto em fazer certas derivadas, né, de E versus K, no caso do elétron livre, observe qual era a primeira derivada. Nós tínhamos concluído, a gente já sabia disso. A primeira derivada está ligada à velocidade, né? Velocidade. Observem o que acontece nessa região aí de forte interação com a rede cristalina, com a periodicidade da rede cristalina. A curva se torna horizontal, certo? Ou seja, eu tenho em mais ou menos nπ sobre A, eu tenho velocidade nula. Inclusive, é uma outra forma de explicar essas energias não permitidas. Para serem permitidas, eu teria que estar com um valor de K, no qual o elétron não se propaga. O elétron não pode se propagar porque há uma relação entre o comprimento de onda dele e a periodicidade da rede cristalina. Então, essa é uma outra forma de entender. O elétron não se propaga. Ele, na verdade, gera ondas estacionárias para esse valor de K. E vocês se lembram também da segunda derivada, que a gente então concluiu, que estava relacionada com massa, né? No final das contas, a gente tinha encontrado massa sobre uma constante. E aqui vai acontecer uma coisa realmente estranha. O que acontece com a segunda derivada aqui no topo dessas bandas permitidas? Ela é negativa, né? Então, isso é bastante estranho, a gente tem que pensar um pouquinho para tentar entender. Negativa no topo da banda. Das bandas permitidas, né? Nós vamos chamar essas regiões permitidas em energia de bandas. Bom, o que seria uma massa negativa? Uma analogia que eu gosto de pensar é a seguinte: o que seria um corpo com massa negativa? Ele obedeceria a uma lei de Newton ao contrário, né? Você aplicaria uma força e ele andaria no sentido contrário. O que está acontecendo aqui é que a interação dessa onda, lembre-se, é uma onda, com a rede cristalina, faz parecer que a onda está andando ao contrário, está andando para trás. A interação com a rede está fazendo essa partícula parecer que está andando do lado errado. Errado em relação ao quê? Ao que se esperaria de um elétron. Ora, o que seria algo que se comporta como contrário do elétron em termos de carga? Uma partícula com carga positiva. Então, e esse é um fenômeno que vai ser observado, no topo das bandas, ele aparenta, o comportamento dos elétrons coletivamente, né, que estão no topo de uma banda permitida, aparenta ser uma partícula positiva. Isso vai de fato acontecer e vai levar na física do estado sólido ao que chamamos lacunas, né, ou buracos. E são um efeito da interação com a rede. Não existem verdadeiras partículas positivas, mas esse efeito ele vai longe. Se você fizer um tipo de material em que a corrente é feita basicamente por esses elétrons que estão no topo da distribuição, qualquer medida física sobre essa corrente
o sentido dela, a resposta dela ao campo, o campo magnético que ela vai criar, vai ser compatível com a ideia de uma corrente de cargas positivas. Bom, está na hora de começar a resumir toda essa física para o que nos interessa do ponto de vista óptico. Então, para fazer isso, vamos falar um pouquinho dessas bandas de energia. O que nós vamos observar, então? No sólido, os elétrons vão ocupar certas bandas de energia permitida, separadas por regiões de energia proibida, como nós vimos lá no nosso modelo teórico. Os elétrons vão ocupar os níveis disponíveis, então os elétrons ocupam níveis disponíveis do menor para o maior. Lembre-se lá daquela distribuição de probabilidade de energia, menor possibilidade de ocupar um nível mais alto, então do menor para o maior. Vocês se lembram também de algo que estudaram no ensino médio, chamado princípio da exclusão de Pauli. O número de elétrons que pode estar no mesmo estado é limitado. Então, eles vão ocupando os níveis possíveis. Cada nível que já está ocupado, o elétron seguinte, vamos dizer assim, ocupa um nível superior. Evidentemente, alguma hora vai acabar os elétrons de um átomo e ele vai ter de todos os átomos e eles vão ter ocupado um certo nível de energia. Nós vamos estar especialmente preocupados ou interessados em duas bandas. Alguma hora os elétrons vão ter ocupado, né? Todos os elétrons vão estar em algum nível de energia e vai ter alguma banda que é a última banda ocupada, né? A banda de maior energia ocupada. Ela vai ser chamada de banda de valência. Esse nome vai lembrar a vocês um conceito lá da química do ensino médio. Os elétrons da última camada, né? Era essa camada de valência. A origem está mais ou menos nesse resultado aqui. São os elétrons que no estado fundamental é a última banda que tem alguns elétrons ocupados. Há um resultado que nós não vimos aqui, mas que talvez seja bom destacar. Essa ocupação não vai ser arbitrária. Vai haver exatamente dois casos possíveis. Ou ela vai estar meia ocupada, ou seja, com metade dos estados ocupados, e é o caso dos metais, que não nos interessa tanto nesse momento do curso, em óptica, ou toda ocupada. Certo? Nós não vamos ter como demonstrar isso aqui, mas tem a ver com contagem de estados, que nem a gente fez lá com o problema do corpo negro. E vai acontecer uma certa simetria, e vão ser esses dois casos possíveis apenas. Ou metade da banda está ocupada, ou ela está toda ocupada. E esse vai ser o caso dos isolantes, materiais eletricamente isolantes, e semicondutores também. E esse nos interessa bastante. A outra banda que vai me interessar é a primeira banda, quer dizer, banda de mais baixo nível de energia, vazia. Alguma hora, de novo, né, vou ter a última banda ocupada, a banda seguinte vai estar vazia. Então, vou fazer um pequeno diagrama aqui, né, mostrando as duas bandas. Eu esqueci de dizer, essa vai ser chamada banda de condução. A razão para isso é que ela vai ser muito importante definir a contribuição dos elétrons para a condução elétrica do material como um todo. Devo dizer também que esse diagrama que eu estou fazendo é zero dimensional, né? Eu abstraí completamente a questão espacial, estou mostrando apenas as energias e a distância entre eles. Essa então é a minha banda de condução. Então ela está vazia a 0 Kelvin. Eu vou ter aqui embaixo, vamos mudar um pouquinho a cor.
uma banda de valência, ela vai estar toda ocupada, no caso do semicondutor. O que vai acontecer então é que existe a possibilidade de um elétron que está aqui na banda de condução, mas como assim? Eu acabei de dizer que ela estava vazia a 0 Kelvin, né? Com o aumento da temperatura, alguns elétrons vão conseguir vencer essa separação aqui, que vai ser chamada energia de gap, ou separação, é uma característica do material. Em algum momento, se esse elétron está aqui, a banda de valência não está mais cheia, né? Em pelo menos um lugar ela tem um estado livre, porque foi o estado de onde veio esse elétron. Em algum momento ele pode voltar para a banda de valência e nesse momento potencialmente enviar um fóton, né? Nessa hora você tem então a emissão de um fóton. Bom, eu vou parar por aqui hoje, a aula já foi bastante densa, né, com muitos conceitos. O que a gente vai fazer em seguida é finalmente conseguir analisar nosso primeiro dispositivo emissor de luz, que vai ser o LED. Nós vamos detalhar um pouquinho mais esse diagrama, ver como é que ele existe para diferentes tipos de semicondutores. Depois nós vamos misturar esses diferentes tipos de semicondutores e fazer passar uma corrente e verificar o que pode acontecer em termos de emissão de luz. Ok? Muito obrigado pela atenção.